Olá amigos, aqui é a Rei. Nessa terça de resenha eu trago pra vocês a resenha de um livro que me pegou absolutamente desprevenida, gente. Pensa naquele livro que assim, você pegou pra ler e você não tava esperando nada daquilo. Mas assim, foi uma surpresa muito positiva. E eu tô falando do Encontro de Marés, da Manuela Marques. Umas semanas atrás, se não me engano, exatamente uma semana atrás, eu publiquei aqui no canal também uma resenha de um outro livro da autora, que é um livro de contos, né, uma antologia, que é o Ventos Nômades. Eu vou deixar aqui no card pra você ir lá conferir. Mas dessa vez eu vim conversar com vocês sobre o romance de estreia da autora. É o primeiro romance dela publicado. E depois que eu terminei esse livro, gente, eu precisei de uns momentos meus, assim, sabe, parado, olhando pro teto, pensando em tudo que tinha acontecido nessa história. E sério, é daqueles livros que você termina de ler e você precisa respirar e digerir o que você acabou de ler, gente. Vamos lá pro enredo da história. Esse livro vai narrar pra gente a história de três mulheres, a Teresa, a Rosa e a Mariana. A Mariana é uma mulher que está vindo da Alemanha para o Brasil. Ela trabalha em uma ONG de causas sociais na Alemanha e ela tá vindo pro Rio de Janeiro pra trabalhar na mesma ONG que fica na Rocinha. Só que ela tá vindo pro Brasil, assim, muito contra a sua vontade. Ela não quer voltar a pisar no Brasil. E vocês repararam aí que eu falei voltar, né? É porque ela tem uma história já com as nossas terras tupiniquins. E essa história, o que tudo indica, né, não foi muito boa. Ela não tem boas lembranças do tempo que ela passou aqui. E ela não gostaria de ter voltado, mas ela agora tá enfrentando, né, esse sentimento e esse passado dela aqui no Brasil e vai passar esse tempo lá no Rio de Janeiro, né, se readequando ali ao país, né, que ela não queria ter retornado. Ao mesmo tempo a gente conhece a Teresa, que é uma mãe de família, ela tem ali seus 2 filhos e ela tá investindo, sabe, muito do seu tempo e do seu dinheiro na sua carreira na gastronomia. Ela vive em Ouro Preto e ela tá investindo no comércio de beijos, que é um termo baiano para tapioca. Eu conheço como tapioca, pelo menos, e você conhece como o quê? Coloca aqui embaixo nos comentários que eu amo saber essas diferenças, sabe, culturais e sei lá, de palavras que tem no nosso país. Pois então, a Teresa tá ali, né, investindo nesse novo negócio dela e, ao mesmo tempo, ela tem essa filha, a Janaína, que quer muito, assim, desbravar o mundo, ela quer conhecer novos lugares, ter novas experiências, ir pra grandes cidades, já que ela tá ali em Ouro Preto desde que ela nasceu. Essa filha dela tem um blog, etc. Então, assim, é uma menina muito pra frentex, que quer muito sair da cidadezinha pequena de Ouro Preto, ao passo em que a mãe, né, a Teresa, ela é super protetora, apegada à filha, ela não quer que a filha vá pra longe, assim, é um apego, assim, até mesmo sufocante, que incomoda ao longo da leitura, mas, assim, mais pra frente tem ali certo motivo que a gente compreende depois. E aí fica faltando a gente falar sobre a Rosa, né? Ela é uma menina de 12 anos que vive na Salvador da década de 80. Então a gente tem esse corte temporal ali na narrativa entre presente e passado pra conhecer a Rosa, sua infância, como ela é criada pela avó, sabe? Uma relação realmente de muito carinho que ela nutre por essa avó e como a infância dela é incrível, sabe? Ela ama viver com a avó dela, até que, né, quando ela tem ali seus 12 anos, o seu pai retorna, não sei de onde, o cara surge de volta na vida delas, reclamando ela para si. E a avó dela fica maluca, ela não quer que a Rosa volte, né, fique com o pai, ela não quer. Porém, as coisas vão tomando um rumo ali que elas não gostariam, a Rosa acaba indo parar nas mãos do pai e é aí que a vida dela vai mudar, gente, completamente. Sobre a narrativa, né, que é uma coisa muito legal também que a autora faz no livro, é dividir, né, na verdade fazer essa diferença entre narrativa de primeira pessoa e de terceira pessoa. A história da Mariana e a história da Teresa são contadas em terceira pessoa, enquanto a história da Rosa é contada em primeira pessoa, ou seja, ela mesma conta pra gente o que tá acontecendo com ela, como foi a infância dela, esse tipo de coisa. E é muito interessante nesse momento que a autora vai colocar na narrativa dessa personagem toda a riqueza cultural e idiomática da Bahia, sabe, de Salvador. Então a gente tem muito expressões idiomáticas, sabe, baianas, e são expressões que enriquecem muito a narrativa, sabe? A gente sente como se estivesse realmente conversando com a Rosa. Por isso, então, do meu ponto de vista, a narrativa, pelo ponto de vista da Rosa, foi, assim, uma das mais ricas. E não é que a autora não vá trabalhar essa questão da linguagem nos outros personagens, isso tá presente em todas elas. A Mariana, por exemplo, que veio da Alemanha, vai ter ali as suas expressões alemãs, sabe? Que por mais
que a gente não entenda, a autora coloca num contexto que a gente consegue ter uma noção do que é que ela tá falando, entende? E a gente também tem a Teresa, que tá em Minas Gerais, lá em Ouro Preto, então a gente também vai ter essas expressões idiomáticas das pessoas, sabe, que vivem em Minas Gerais. Então a gente vai ter um monte de uaiço e esse tipo de coisa. Então assim, eu acho que a autora conseguiu trazer muito pro livro toda essa brasilidade de fato que existe no nosso país, sabe? Essa diversidade cultural, idiomática, como que, apesar de ter o português, a gente tem um monte de diversidade linguística mesmo que a autora trouxe aqui pro livro. Eu achei isso incrível. Agora, voltando a falar sobre a história, como eu falei com vocês, a gente tem a perspectiva dessas 3 personagens que, a princípio, eles são independentes, mas que conforme a história vai tomando rumo, a gente vai entendendo o que tá acontecendo ali na vida de cada uma delas, a gente vai percebendo ao longo da leitura que em algum momento a vida dessas 3 personagens vai se cruzar, vai se encontrar. E eu acho que por isso, inclusive, o título se chama Encontro de Marés, porque em algum momento a gente vai entender a complexidade, sabe, do todo, que é a história dessas 3 personagens que estão sendo narradas, sabe, de forma separada pra gente. E eu tô aqui falando sobre essas personagens que têm suas histórias contadas de formas separadas, etc, mas ainda não cheguei no ponto ainda sobre o que essa história vai trazer, né, porque é o que de fato me pegou desprevenida. A autora usa então a história dessas 3 mulheres pra falar sobre encontros, desencontros, sabe, uma vida difícil que separa as pessoas. É uma história muito bonita, dolorosa, triste, assim, que por isso a gente precisa também desse tempo depois pra poder digerir tudo que a gente leu aqui, porque por mais que seja triste, difícil e doloroso, é ao mesmo tempo muito real, sabe? A gente conhece aqui realidades muito diferentes, sabe? Distintas entre si, distintas daquilo que a gente tá acostumado no nosso dia a dia, sabe? Ela vai trazer aqui pra gente a experiência de uma mulher no estrangeiro, ela vai trazer também a experiência de uma mulher com uma vida cruel, assim, absurdamente cruel. E que apesar de ser cruel, não tem o seu toque poético, que a autora traz também pro livro, sabe? Essa narrativa dessa personagem que sofreu muito ao longo da sua vida e que tudo é contado de uma forma muito poética, apesar de bastante crua também. A autora vai trazer aqui temas como crime, injustiça, o roubo de uma vida inteira de uma personagem. Então, assim, ela vai trazer tudo isso de uma forma muito delicada, ao mesmo tempo que crua, sabe? Ela deixa tudo ali descarado pra gente entender absolutamente tudo o que tá acontecendo. E ela aproveita essas temáticas também pra poder trazer pra gente certas reflexões acerca do que acontece no nosso país. Essa síndrome que a gente tem de que a grama do vizinho é mais verde, de que no nosso país nada funciona, nada dá certo, o nosso país só tem mazela. Tem mazela sim, tem pobreza, tem violência, tem muita coisa ruim, mas a autora vai mostrar nesse livro que o Brasil também tem, assim, muita coisa boa. E outra coisa muito importante que a autora vai fazer aqui no livro é trazer uma temática de cunho social para a história, que é a questão, né, que acontece muito no nosso país, por mais que a gente não esteja, assim, na nossa realidade, a gente não pode ignorar que isso existe, sabe? Que é a exploração de mulheres e crianças para a prostituição. Esse é um tema muito difícil e pra mim foi a parte mais difícil de ser lida aqui no livro. E ela traz pra gente essas cenas de uma forma bem direta, assim, de forma bem crua, apesar de poética. Ela faz uso então de uma narrativa bem delicada pra passar essas cenas pra gente, porém não deixa de ser chocante, de ser revoltante, de, sabe, deixar a gente com aquele sentimento de indignação, sabe? Então, assim, são assuntos e temas que ela traz no livro que, assim, por mais que a gente não goste, que a gente ache absurdo, eles não podem ser ignorados porque eles existem e pode estar mais próximo da gente do que a gente imagina. E já que eu tô aqui falando sobre essas realidades duras, é importante eu ressaltar que esse livro tem essas cenas bastante descritivas e fortes e que podem servir de gatilho pra você. Então, se você é sensível a esse tema, né, de abuso sexual, de violência, fica aqui o aviso de que você pode, sabe, ter momentos, assim, complicados enquanto faz essa leitura. Porém, esse aqui não deixa de ser um livro excelente, gente, uma história maravilhosa, como eu falei com vocês, triste, dolorosa, porém real, cruel e, assim, muito, sei lá, assim, uma história de esperança mesmo, sabe? Que por mais que a vida coloque essas pedras aí no nosso caminho, a gente fica com essa esperança de que as coisas de certa forma vão dar certo, sabe? Quando a gente termina o livro. Uma história muito bonita, muito emocionante. Eu amei muito ter feito essa leitura. Precisei desse tempo comigo mesma pra poder digerir o que estava acontecendo, mas é uma leitura absolutamente essencial. Eu acho que pra quem gosta desse tipo de livro, sabe, que vai trazer essas temáticas familiares e
sabe, dificuldades na vida. Ai, é uma leitura, assim, absurdamente indicada por mim. Sem dúvida, esse aqui é um dos meus favoritos do ano inteiro, porque essa história não somente me cativou, me conquistou, como também me fez refletir, chorar e, sabe, ficar com aquele sentimento de esperança. Gente, um livrão, super indico. E assim, acho que eu já falei demais nesse vídeo, né? Acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar. O vídeo tá ficando enorme, mas eu espero muito que eu tenha conseguido convencer vocês a fazer essa leitura, dar uma chance pra esse livro. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações os links, né? Pra vocês terem informações tanto do livro quanto da autora. Enfim, né? Se você ficou interessado, clica aqui nos links que vai ter mais informações. E comenta aqui embaixo o que você achou dessa resenha, se você ficou interessado pelo livro. E era isso que eu tinha pra vocês hoje. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijão e até mais. Tchau, tchau.